Oi, meus queridos, tudo jóia? Eu tô aqui para salvar a sua redação da FUVEST, não vou mentir para vocês, não. E eu acho que é importantíssimo, talvez o documento mais importante deste ano, o simulado de redação da FUVEST 2025. Afinal de contas, a FUVEST realizou um simulado organizado por ela mesma, com duas propostas, e isso, em teoria, serviria tanto de teste para esse suposto novo formato da prova, quanto também para acalmar os corações dos alunos. Entretanto, vamos ser sinceros, o simulado foi uma zona e, na verdade, os alunos estão mais perdidos ainda. E é por isso que eu vou salvar a sua redação da FUVEST e lembrando sempre que se você quiser entrar na minha turma FUVEST, esse QR Code que está aqui do meu ladinho te leva diretamente até lá e tem um link também na descrição deste vídeo, ok? Então, bora lá. A primeira coisa que eu acho importante para a gente entender o que vai ser a nova FUVEST é ler o simulado. Já deixei algumas coisas marcadas aqui, mas eu acho importante que a gente comece, na verdade, com as duas propostas, tá? Então, ó, a FUVEST já avisou neste ano que você vai poder escolher entre uma dessas duas propostas. Então, eu já vou fazer o seguinte para te acalmar, tá? Já vou falar que você vai poder escolher entre um ou outro tema, uma ou outra dessas propostas, tá? Então, em ambas as propostas, seja a proposta em que você tem que fazer uma dissertação argumentativa, seja a proposta em que você tem que escrever uma crônica, você terá uma mesma coletânea e um tema que me parece muito semelhante, né? Deixa eu só subir um pouquinho essa câmera aqui, ó. Eu acho que vale a pena eu dar uma subidinha aqui. Ai, agora encaixou, ficou bonitinho, tá? E aí, a gente tem em ambas as propostas mais ou menos a mesma coisa, a relação entre comunicação e emoção. Seja no dissertativo argumentativo, seja a crônica falando sobre comunicação emotiva. E é importante que a gente interprete a coletânea até para a gente saber que tipo de coletânea a gente vai encontrar na prova da FUVEST. Vamos lá dar uma olhada como eles estão falando de emoção e comunicação? Então, beleza. Primeiro, texto 1, da Marta Rebon. Por que procurar refúgio, esconderijo, acolhimento nos livros quando a realidade parece insuportável? A fonte não me ajudou muita coisa, não. Então vamos lá ler o texto. O eco das palavras, o seu ritmo e as imagens com uma grande carga emocional. Então a gente já está aqui falando de comunicação emotiva. Afinal de contas, gente, sendo muito sincero mesmo, o que que acontece? Imagem é também comunicação. A comunicação não precisa necessariamente ser verbal para contar, ok? Beleza. Inundam e ativam, poxa, ativar é interessante, despertam os recônditos, as coisas que estão normalmente escondidas de nossa consciência. Ou seja, uma comunicação emotiva desperta a nossa consciência. Eu espero que você esteja. Opa, errei a câmera. Espero que você esteja anotando isso aí, porque é até um dos truques que eu ensino nos meus cursos, que é, do lado de cada um dos textos da coletânea, fazer uma pequena paráfrase, uma anotação do que pode ser retirado dali. Então, aqui, eu acho que comunicação emotiva desperta consciências. Acorda o sujeito. Quando lemos um texto literário inteligente, bem escrito e sedutor, o mundo se torna mais habitável. Ou seja, dependendo de como temos acesso à mensagem, a mensagem melhora o mundo, é um elemento de qualidade de vida. Vamos agora para o texto 2, trecho do nosso querido filósofo Heidegger.
que está lá no Construir, Habitar, Pensar. Tá. O acesso à essência de uma coisa nos advém da linguagem, ou seja, a linguagem é imprescindível para que nós conheçamos o mundo. Isso só acontece, porém, quando prestamos atenção ao vigor próprio da linguagem. Enquanto essa atenção não se dá, desenfreiam-se palavras, escritos, programas numa avalanche sem fim. Ou seja, é necessário que tenhamos uma visão mais racional da linguagem, que a gente reflita sobre a linguagem, tá? Então, é necessário que a gente preste atenção ao vigor próprio da linguagem. O homem se comporta como se ele fosse criador e senhor da linguagem, mas ela é que é de fato a senhora do homem, ou seja, o homem é definido pela linguagem. Você está anotando isso aí, né? Talvez seja o modo de o homem lidar com esse assenhoramento, o fato dele ter a linguagem como sua senhora, como sua dona, tá? Que impele, que empurra o seu ser para a via da estranheza. É salutar o cuidado com o dizer. É muito positivo que se preste atenção na comunicação. Mas esse cuidado é em vão, é à toa, se a linguagem continuar apenas, ou seja, isso é muito pouco, a nos servir como um meio de expressão. Ou seja, existem possibilidades mais sofisticadas de linguagem. Não é só usar a linguagem, é necessário que a gente faça isso de uma maneira intencional, racional, de uma maneira até mesmo complexa, né? Texto 3 é um trecho de uma resenha sobre Ainda Estou Aqui, quando a política invade uma casa feliz. Não ajudou muito a fonte, não. Em sua performance, que ganhou um Globo de Ouro e está visando a uma indicação ao Oscar, a Fernanda Torres atordoa, ou seja, aqui a gente tem o efeito da linguagem cinematográfica sobre o público, o efeito do desempenho da performance da Fernanda Torres sobre o público. Proteger seus filhos significa se inclinar para a alegria dentro do medo. Esperança em meio à dor. Aqui tem uma coisa interessante, esse é o primeiro texto da coletânea que fala abertamente sobre sentimentos, chega a listar uns sentimentos que são vistos no filme. Torres dobra a sua performance com todas essas emoções, ou seja, torna a sua performance mais expressiva. Não resisti, acabei anotando aqui. Eu falei que eu não ia anotar para vocês anotarem, mas eu não dou conta. E seus olhos inquisitivos são magnéticos, ou seja, a emoção na comunicação, ela é um elemento de atração do público. Você não consegue desligar da tela por causa da comunicação dramática extremamente bem construída na performance da Fernanda Torres. Textos 4 e 5, a gente tem O Grito, do Edvard Munch, e aí a gente teria aqui, por si só, essa representação do desespero. Uma palavra que apareceu já antes na coletânea é esse estranhamento. E o que é interessante é que a linguagem literária em si é uma forma de comunicação, né? A linguagem aqui visual, a arte visual, é por si só um elemento de comunicação. Então a linguagem, a comunicação aqui se dá por meio da arte visual. Mas a gente observa também, quem já prestou atenção no Grito, do Edvard Munch, a ideia de que a paisagem reflete o estado desse indivíduo. E a gente poderia, por exemplo, transpondo isso para o tema desta proposta de redação, mostrar que é possível transpor os seus sentimentos para a sua expressão artística, jornalística, cinematográfica, afetiva
ou não. E o contrário também acontece, como é que, por exemplo, estar exposto a uma mensagem artística, jornalística, não me importa, também causa efeitos em mim, gera emoções e humores em mim. Muito parecido com o que a gente pode também pensar lá no texto número 5, que é um quadro do Edward Hopper, que é um neorrealista norte-americano ali da primeira metade do século XX. E é interessante porque a gente tem aqui duas formas de comunicação. Para início de conversa, a gente tem aqui a comunicação jornalística, mais técnica, e a comunicação artística, mais subjetiva. E, ao mesmo tempo, a gente poderia dizer de uma certa barreira comunicativa que se dá entre os dois, ainda que eles compartilhem esse espaço, que parece ser um espaço doméstico, né, um quarto em Nova York, observa-se que não há uma comunicação um com o outro, né? A gente poderia perguntar aqui sobre as noções de solidão e de solitude. Todo mundo sabe a diferença entre os dois? Eu vou fazer esse momento aqui, ó. Se você sabe a diferença entre solidão e solitude, deixa aqui embaixo no comentário. Quem acertar, eu vou dar parabéns e vou dar uma explicadinha na diferença entre os dois, tá? Então, os dois, ainda que dividam um espaço doméstico, eles não se comunicam, mas isso não necessariamente é negativo. A gente pode falar, por exemplo, que eles talvez estejam mergulhados nessas duas mensagens que estão aqui, tá? E, por último, o texto número 6 do Paulo Roney. Paulo Roney é um grande crítico literário brasileiro, A Arte de Contar em Sagarana, que é uma obra do Guimarães Rosa. A arte de contar, né, no antigo sentido da palavra, que evoca as poderosas narrativas do século passado e, mais longe ainda, as caudalosas, ou seja, profícuas. Que é isso? Eu exagerei na palavra, né? As ricas, cheias, férteis. Nossa senhora, eu vou até escrever profícuo aqui, tá, gente? Profícuo, fértil. A minha filha, por exemplo, tem uma imaginação profícua. Então a gente está falando ali das caudalosas torrentes da época antiga, está se tornando rara. Ou seja, a capacidade de se comunicar de maneira que gera emoções está morrendo. Talvez haja aqui uma problematização. Apesar ou em razão do número enorme de narrativas breves que se publicam, há aqui, por exemplo, uma menção ao digital, encontram-se com frequência cada vez menor novelas e contos que nos comuniquem um frêmito. Frêmito é uma reação emotiva, normalmente com um tremor, ou nos arranquem um grito de admiração. Ou seja, comunicação contemporânea é cada vez menos capaz de provocar emoções, provocar sentimentos no leitor. Beleza. Os desesperados esforços de renovação que caracterizam o gênero de algum tempo para cá geram fórmulas mais de uma vez surpreendentes e inéditas, mas dificilmente despertam emoções profundas. Beleza. Primeira coisa interessante que a gente observa aqui é que é uma coletânea que, por si só, explora diversas formas de comunicação. Comunicação jornalística, comunicação artística, comunicação cotidiana. E há duas abordagens da relação entre emoção e comunicação. Como a emoção molda a comunicação e como a comunicação gera, ou pelo menos é capaz de gerar, dependendo das condições, a emoção, beleza? Neste vídeo, não vou mentir para vocês não, eu vou ser mais objetiva e avaliar uma redação dissertativa argumentativa. No próximo vídeo, a gente avalia a crônica, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no comando da dissertação. Primeira coisa, redige uma dissertação, tá? Isso eu acho interessante, porque eles chamam a dissertação de dissertação, mas depois eles falam que você vai expor o seu ponto de vista. Se eu juntar estas duas coisas aqui, eu diria que o que a gente tem é uma dissertação argumentativa, ou seja, tem que ter tese. Beleza? Sobre
as emoções e sua interferência no processo de comunicação. Gosto especialmente da palavra interferência, porque ela é uma palavra de propósito ampla, tá? Como as emoções interferem a comunicação. Podem potencializar a comunicação? Podem enfraquecer a comunicação? Não me falam. E aí eu selecionei para vocês das redações que são trazidas por esta cartilha organizada pelo movimento Carta Aberta à FUVEST e pela professora Gabriela Carvalho, temos aqui uma redação que foi considerada exemplar e que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. O texto dissertativo argumentativo de um aluno que não quis se identificar e que tirou 9,5 em 10. E ele optou por não dar título, o que tá tudo bem, porque não havia nenhuma menção lá no comando a apresentar título. Entretanto, FUVEST tradicionalmente exige título, tá? Vale a pena ir se preparando nesse sentido. Beleza. Olha que interessante. Enquanto a coletânea tem uma certa imprecisão no sentido de contar o que é considerado comunicação, a gente fica ali imaginando que estamos falando de comunicações nos sentidos mais amplos, por causa do jornal no quadro, por causa de um trecho de crítica literária. Esse texto apostou numa estratégia de que eu gosto muito. Quanto mais abstrato o tema, mais concreta eu quero que seja a sua escrita. Então, esse aluno aqui, ou aluna, não sei, optou por fazer uma introdução por definição. Então, põe aí para mim, por favor, essa observação. Temos aqui uma introdução por definição. E o tema já está aqui, né? Olha o tema aqui, que bonito. A comunicação é um processo multifacetado de troca de informações, ideias e sentimentos. Beleza? Gosto da presença desse multifacetado, porque abre para a sua diversidade, que vai ser explorada por esse aluno posteriormente. Então, o que ele vai fazer aqui é justamente preparar o terreno para depois falar de diferentes formas de comunicação e de mensagens. Moldado não somente pela realidade, pela racionalidade, mas também. Então, a gente vê que há uma utilização bem adequada dos mecanismos coesivos, né? Não somente, mas também, que dá essa ideia aditiva, por elementos emocionais. Então, entrou com o tema. Então, a interferência aqui é a comunicação é moldada também por elementos emocionais que permeiam as interações humanas. As emoções, então tá o tempo todo dentro do tema, emoção e comunicação, influenciam, e aí é interessante a utilização do campo semântico, do interferem, né? Então temos aqui influenciam, interferem, moldam. Eu sugiro sempre que vocês façam o campo semântico das palavras importantes da frase temática, influenciam tanto o emissor quanto o receptor. Então, esperaria que ambos sofressem esse impacto. Modificando, ou seja, temos lá o campo semântico, olha que bonito. Influenciam, modificam, moldam. Então, temos um campo semântico aqui o tempo todo. A formulação, transmissão e interpretação das mensagens. Compreender essa influência, então fez uma retomada, é essencial, palavra de opinião, tá falando da importância, para fortalecer relações interpessoais, ok. Então, importância 1, digamos assim. E para aprimorar a comunicação em contextos sociais, educacionais e profissionais. Gostei dessa introdução. A única parte que ficou com um pouquinho de cara de Enem foi essa última frase do primeiro parágrafo, mas isso não é necessariamente um problema, mas ficou muito semelhante ao Enem aqui. Observem que o mecanismo
de progressão temática aqui não é aquele nesse sentido, nesse contexto. Aqui, a manutenção de a noção de comunicação. No envio da mensagem, ou seja, estou fazendo aqui uma retomada temática, eu estou falando aqui de comunicação, no final das contas, que é o envio da mensagem. E aí é interessante que esse aluno tinha me prometido multifacetado na introdução e ele dá conta, porque é multifacetado, porque ele fala neste texto de envio e recepção. Jana, mas aí essa pessoa não seria penalizada, por exemplo, porque retomou da mensagem? Não. Essa repetição aqui foi de propósito, tá? Então, eu não vou tirar ponto disso, não. No envio da mensagem, as emoções afetam a estrutura e a clareza do discurso, tá? Então, as emoções mudam o esqueleto e a compreensibilidade do discurso. Aristóteles, em retórica, e aí é interessante porque ele faz uma referência sem ser forçada, porque, afinal de contas, retórica, de fato, é uma obra aristotélica que vai falar do discurso, da comunicação. Aristóteles, em retórica, já destacava o patos, ou seja, o sentimento, as paixões, como o pilar da persuasão, do convencimento, indicando que mobilizar emoções aumenta a adesão do público. Então, temos aqui um argumento. A questão de mobilizar emoções tem a ver com o sucesso daquela mensagem. Sob alta carga emocional, como estresse ou ansiedade, é comum a desorganização da fala, não tem nenhuma necessidade desse fala ser com maiúscula, isso daqui é um desvio gramatical. Alteração do tom de voz e gestualidade intensa. Gosto muito, e aí é por isso que eu vou pôr um coração, do uso da estratégia de exemplificação para tornar o texto mais claro, mais fácil de ser compreendido. Essa é uma dica que eu dou sempre nos meus cursos. É comum a desorganização da fala, alteração de voz e gestualidade intensa. Aí eu vou te perguntar, e daí? O que, tô retomando, pode, porque eu não tenho certeza que acontece sempre, comprometer, atrapalhar a comunicação, vírgula, aí aqui faltou uma vírgula, como ocorre, por exemplo, então estamos ainda no uso da exemplificação como estratégia, gosto, em debates políticos, ok? Emoções positivas, e aí é interessante que essa pessoa está fazendo contraste, né? Então, aqui ela fala de alta carga emocional negativa, e aqui ela vai falar de alta carga emocional positiva. Emoções positivas, como entusiasmo e empatia, também, então tá adicionando, exercem influência relevante, favorecendo o engajamento e a cooperação. Uma coisa que me incomoda um pouco é a repetição do como exemplificativo, tá? Muito frequente neste parágrafo. Talvez o desvio gramatical da vírgula, da maiúscula lá em fala e a repetição desse como, talvez tenham sido responsáveis pela perda do meio ponto que esse aluno teve. Na recepção da mensagem, observe que o contraste não precisa ser tão explícito quanto seria do Enem, então é um texto muito mais sofisticado, muito mais discreto. Na recepção da mensagem, o estado emocional do receptor e o contexto comunicativo são determinantes. Então, temos uma outra perspectiva desse elemento que é multifacetado. Mensagens emocionalmente marcantes, ok? Tendem a ser mais bem compreendidas. Tá errado isso aqui, não é melhor não, não é mais bom, não, é mais bem. Devido à ativação simultânea dos sistemas cognitivo e afetivo. Gostei. No ambiente digital, por exemplo, gosto dessa restrição que é feita depois, afinal de contas,
Há no texto uma indicação, ainda que velada, a uma crítica aos textos, às formas de comunicação na contemporaneidade digital. A ausência de linguagem corporal e a interpretação de emojis e de memes, para manter um paralelismo bem conservador, exigem elevada inteligência emocional para evitar mal-entendidos. Aqui eu acho que eu esperaria algum exemplo, né? Para mim faltou um tiquinho mais de clareza. Assim, a comunicação mediada por tecnologia reforça aquilo que a gente está falando nesse texto todo, importância de competências como empatia e autoconhecimento, autoconsciência, que nada mais são do que a capacidade de lidar com os sentimentos do outro e de si mesmo. Lidar com emoções. Estamos concluindo, essa pessoa opta por fazer uma conclusão bem simplesinha lá, ó. Portanto, observem que não tem nada demais nesse texto. Estamos ali desconstruindo o bicho-papão, que é a FUVEST, um texto simples, sem grandes complexidades, sem grandes referências. Se você observar, a gente só tem uma referência, a retórica aristotélica, e mesmo assim, brevíssima, e funcionou. Portanto, as emoções constituem elemento indissociável do processo de comunicação. Essa pessoa optou por começar a conclusão por síntese ou retomada. Os meus alunos que participaram do workshop FUVEST tiveram uma breve revisão sobre isso, e os alunos do meu curso FUVEST têm uma aula inteira sobre como concluir sem proposta de intervenção. Lembrando que se você tiver interesse nesse curso, é só acessar o QR Code ou o link aqui embaixo. Portanto, as emoções constituem elemento indissociável do processo de comunicação, influenciando profundamente, gosto dessa locução adverbial aqui, tanto a emissão quanto a recepção. Então, retomou o D1 e o D2 das mensagens. Compreender essa dimensão emocional torna-se imprescindível para o desenvolvimento de relações mais autênticas, respeitosas e eficazes. Usou uma outra modalidade de conclusão, que é o que eu chamo de manifestação de desejo. Então, vamos pôr lá, manifestação de desejo. Em um mundo caracterizado pela rapidez das interações, não acho que isso foi suficientemente abordado. E pela diversidade de plataformas comunicativas, também não achei que foi tão aprofundado assim. Promover a educação emocional e incentivar a reflexão crítica sobre a linguagem são caminhos essenciais para fortalecer o diálogo e a convivência em sociedade. Então, nessa parte final, esse aluno ainda pôs uma outra estratégia conclusiva, que é a conclusão por sugestão. Continuação lá da manifestação de desejo, né? Beleza. Gente, observem que essa redação tirou 95% da prova, mas não fez nenhuma grande ousadia, grande erudição, um texto chique, texto simples, direto, nem os mecanismos coesivos são muito complexos. O que esse aluno ou essa aluna fez? Só eliminou os componentes que são muito cara do Enem, os mecanismos coesivos que tem muita cara de Enem, entre outros. Mas, na minha opinião, mereceu esse 9,5, tá? E aí, eu já vou te prometer a próxima parte deste vídeo, em que eu vou avaliar a crônica de maior nota disponível. Uma pessoa que tirou 10 em 10 na crônica. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A gente se vê
aqui no YouTube, lá no @JanaRabelo, em outros lugares. E eu espero te ver também no meu intensivo FUVEST, que tá, ó, lindo.